e dizer que Doda Joselito não foi um poeta inventado por Rosa, né? Não poderia imaginar. Rosa inventou que o irmão dela era poeta, mas Ronieri teve a oportunidade de, nos 30 poetas, já Doda já estava lá, Joselito já estava lá, como um poeta boavistense, né, que deu a sua contribuição, ficou no anonimato, sim, mas agora está eternizado com o livro Nuvens, Poesias e Prosa, de Joselito Pereira Vitorino. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Convido agora o autor do prefácio, Ronieri Leite, para se fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu quero saudar Fernando Aires, nosso prefeito municipal, em nome do qual saúdo a todos aqui presentes. Quero também saudar o nosso presidente da Câmara Municipal, Zeninho, em nome do qual saúdo todos os vereadores. E em nome de Antônio Macedo, que é o nosso poeta, presente no documentário, quero saudar os nossos escritores e poetas. Inclusive, ele também fez parte do documentário Os 30 Poetas, que há 10 anos atrás foi reconhecido pela Agência Nacional de Cinema. E quero saudar a família de Dodi de Lita, como assim a gente conhecia, em nome da viúva, que aqui se faz presente. E a todos os munícipes, de uma forma geral. Eu estava me lembrando aqui, Rosa, que ser poeta na Paraíba não é algo fácil, é pelo menos desafiador. Porque se você olha para o sertão da Paraíba, aí você tem um nome do tamanho de Leandro Gomes de Barros, que foi o homem que inventou o cordel brasileiro. Era aquele que escrevia, que imprimia, que desenhava, que cortava a madeira na xilogravura, que vendia e que espalhava o cordel por todo o sertão nordestino. Se tornou notoriedade até os dias de hoje, porque presume-se que ele escreveu quase 1000 títulos de cordéis, chegando à nossa posteridade aproximadamente 100. Aí você vem aqui para o Cariri, olha o tamanho do poeta que está ali em Monteiro, Pinto de Monteiro, o maior repentista de todos os tempos. Um homem que desafiou grandes repentistas do Cariri, do Pajeú pernambucano, e que desafia até hoje, mesmo depois da sua morte, porque ele é a grande referência, é a cobra do repente. E todos os improvisadores de hoje seguem a linha de raciocínio rápido de Pinto de Monteiro. Aí você sai da poesia popular em direção ao litoral. Aí você encontra um poeta do tamanho de Augusto dos Anjos. Olha só. Um homem que foi considerado como simbolista, depois como pré-modernista, depois inclassificável, porque não se tinha nenhuma referência do que ele escrevia, para que se pudesse classificá-lo. E até hoje é um poeta, no mínimo, esdrúxulo, excêntrico, melhor dizendo, e permanece na memória da poesia nacional como um dos maiores escritores, mesmo vivendo tão pouco. E eu posso citar vários outros nomes aqui que a gente pode citar dentro da poesia paraibana. Então, é a Paraíba o celeiro dos grandes poetas nacionais. E isso, ao mesmo tempo desafiador, é também muito bom para a gente, porque a gente tem as boas referências do cânone nacional. São poetas canônicos. Isso nos serve de referência. Até porque, quando eu me lembro, tanto na poesia nacional, popular como erudita, eu me lembro que o poeta Carlos Drummond de Andrade, quando soube que Olavo Bilac tinha sido reconhecido como um poeta do século XX no Brasil, o maior de todos os poetas,
E ele disse, em outras palavras, eu estou aqui parafraseando, ele disse, é porque não conhecem o poeta popular Leandro Gomes de Barros, aquele que floresceu no chão do sertão da Paraíba. Então vejam aí as referências que nós temos. Bom, eu fui convidado para escrever o prefácio por Rosa, eu te agradeço, Rosa, pela oportunidade, eu que convivi com o Dodi, e aqui palavras verdadeiras, dizendo: lembro-me fielmente dos momentos longínquos em que, durante a adolescência, convivi com o autor deste livro, em Boa Vista, então Distrito Municipal de Campina Grande. Estávamos na segunda metade da década de 1980. Ele sempre foi parceiro de criações, versos, estrofes, sonetos e outras formas canônicas do mundo literário. Meu avô materno foi primo legítimo do seu pai, remontando nossa ascendência aos clãs Bernardino, Vitorino, provenientes de Guarita, Distrito Municipal de Itabaiana, Estado da Paraíba. Essa familiaridade nos trouxe mais afinidade ainda. Os anos se passaram com a força inexorável do tempo. Entre os anos de 2014 e 2016, ao produzir e dirigir o documentário Os 30 Poetas, convidei Joselito Pereira Vitorino a gravar em nosso registro audiovisual. Sua participação enriqueceu o acervo humano com uma poesia cheia de métrica e sílabas milimetricamente contadas. E, enfim, sua imagem ficou imortalizada em um trabalho que foi oficialmente reconhecido pela Ancine, Agência Nacional de Cinema, como produto do cinema brasileiro. Nesta seleta póstuma de teores prosaicos e poéticos, via de regra, enxerga-se, de início, o cuidado dos familiares em preservar os textos de Joselito Vitorino e, posteriormente, o zelo de sua mana em reavê-los, selecioná-los, organizá-los e publicá-los. Após essa constatação panorâmica, adentra-se nas entrelinhas para se entender o autor nas suas mais preponderantes facetas, ora percorrendo as terras díspares, falo de Boa Vista e Paraupebas, respectivamente terras secas e molhadas, nas quais residiu e labutou, como observador natural do cotidiano e profundo crítico das realidades sociais, ora como viajor literal das nuvens em que pairam suas produções metafóricas, as quais são, variavelmente, pigmentos do imaginário colorido da própria lira. A organizadora dos escritos aqui impressos teve um gesto de amor para com seu irmão, Joselito Vitorino, carinhosamente apelidado de Dodilita, pois já nos alertava o literato boavistense Agassiz Almeida, em memória, sobre a improbabilidade de alguém da própria prole se interessar por nosso legado memorial. Mas eis que aqui o improvável foi revertido em consentimento e reconhecimento. Aplausos e risos se confundem para o poeta Joselito, tanto quanto para a sua irmã, Rosa Amélia Vitorino, organizadora desta coletânea. O título Nuvens remete, quiçá, a um aglomerado dinâmico de ideias, palavras, versos, pensamentos, verbetes, reflexões, letras e demais possibilidades às quais a língua-mãe é capaz de nos conduzir. Cercado de reflexões conotativas nas quais a carne se faz verbo e o espírito se traduz em preto no branco, o escritor Joselito discorre sutilmente sobre a maleabilidade do aparelho linguístico, promovendo-se à posteridade e a uma factível imortalidade. Dentre poemas efêmeros e prolixos, o dote de Dodi se materializa. São temas vários nos quais sua verve se debruça. Quem ganha com tudo isso? Nós, leitores, indubitavelmente. Assim, todos aqueles que folhearem essas páginas monocromáticas haverão de sentir,
os matizes multicoloridos de sua visão de mundo, sob a ótica singular da saturação literária. Enquanto isso, o autor, de aparência física caquética, mas de força filosófica hercúlea, rebenta nas outras dimensões celestiais uma satisfação excêntrica em ver, finalmente, seus manuscritos transformarem-se numa vertiginosa sensação editorial. E assim, ao passo que nos felicitamos com sua estreia livresca, parabenizamos todas as mãos que se estenderam em prol desse empreendimento pós-vida, mostrando que, quando há união entre as nuvens, a chuva é inevitável e a fartura está garantida. Eu quero, para finalizar, Rosa, parabenizá-la. Você que, juntamente com a família, conseguiu dar hoje à Boa Vista essa chuva de poesia através das nuvens que fazem o céu de Boa Vista hoje, nesta noite, mais nublado. Dode, você é a grande estrela da noite. Muito obrigado pela atenção de todos.